Paulo Brax fora do Santos, David Washington podendo voltar ao Santos por empréstimo vindo do Chelsea. E o Danilo da Juventus também tem interesse em retornar ao futebol brasileiro. Será que ele vem ao Santos? Isso e muito mais informação no vídeo de hoje. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada pra você que tá assistindo esse vídeo. Eu sou o Gabriel, esse é o Esse é Santos. E gente, depois de acho que 2 dias aí sem gravar, mais uma vez fiz uma pausa. Tem sido muito difícil conciliar tudo, mas eu tô tentando trazer o máximo de informações pra vocês, ajudar vocês com tudo que eu posso. Já se inscreve no canal, já deixa o like pra eu poder fazer disso aqui a minha renda principal, o YouTube, né, o mundo da internet e tudo que pode trazer o jornalismo pensando em futebol, principalmente do Santos, pra te ajudar no dia a dia, você saber do seu time do coração, que obviamente deve ser o mesmo que o meu, o Santos Futebol Clube. Gente, Paulo Brax finalmente saiu do Santos. Esse cara aqui fez muito pelo Santos. Contei ironia nessa frase minha. Ele não fez nada, basicamente. Ele chegou durante a Série B e não conseguiu trazer nada de novo pro Santos. Literalmente nada mesmo. Acho que não teve um jogador que ele colocou a mão dele no fogo, ou alguém que ele conseguiu indicar. Eu duvido que ele tenha falado sobre alguém pra estar dentro do time do Santos. Eu não vi nada sobre o Paulo Brax ter ajudado a trazer alguém. E a gente consegue ver essa diferença de um profissional que acaba não rendendo no time para um que rende na chegada do Pedro Martins. A gente estava quase que não fechando com o Gustavo Quinteiros, e daí chegou o Pedro Martins e conseguiu transformar tudo. Trouxe técnico, trouxe jogador. O Neymar tá quase fechando com o Santos, o que me deixa muito surpreendido, que eu não esperava nem um pouco que isso fosse acontecer ainda no início desse ano. E agora tudo indica, gente, que o Pedro Martins vai conseguir focar em tudo que for negociação e conseguir levar pra frente sem que tenha outros profissionais em que a gente esteja focado, sabendo, será que o Paulo Brax vai fazer alguma movimentação? Não, tudo é do Pedro Martins agora, ele é CEO mesmo, só abaixo do Marcelo Teixeira. Bom, pulando esse assunto, que é um assunto bem irrelevante, na verdade, porque Paulo Brax não fez nada pelo Santos e agora continua sem fazer. David Washington, gente, pra quem não se lembra do David, é o cara da base do Santos, o cara que jogou muito tempo na base do Santos, foi bastante, né? Só que como profissional ele acabou jogando pouquíssimos jogos. Teve um jogo contra o Vasco, que eu me lembro, que ele faz gol, teve alguns outros jogos que aí já sumiram da minha memória, mas eu lembro do jogo que ele faz o gol. David Washington jogou demais, cara, nesses poucos jogos que ele fez no profissional. Ele foi, acho que um dos melhores camisas 9 em seus, sei lá, primeiros 5 jogos da história do Santos, sinceramente. Ele foi muito bem mesmo. E aí foi vendido pro Chelsea no valor que eu acho que foi um valor muito baixo. Sinceramente, um valor muito baixo. Ele não foi tão baixo, foi 17 milhões de euros, se eu não me engano. Mas foi um valor baixo e aí ele chegou lá achando que seria titular. E todo mundo achava que ele poderia ser pelo menos reserva. Mas ele foi pro Chelsea B, joga no time sub-21. É algo que acaba incomodando ele por ele estar fora de todos os holofotes que o mundo vê. Ninguém vê o Chelsea B. Ninguém vê. E ele, se não me engano, ele trocou pouquíssimos jogos do time titular principal. Talvez na pré-temporada lá de 2023, 2024, na verdade, ele conseguiu entrar um pouquinho, fez gol, se não me engano, com o passe do Sterling, coisa assim, ou deu passe pro Sterling. Cara, teve muito lance bom do David Washington lá na segunda divisão, no sub-21 do Chelsea, mas que acabaram não rendendo pra ele pelo menos um banco de reservas no time titular. Então, o Santos pensa na proposta de empréstimo para o David Washington. O problema a gente tem essa proposta de empréstimo, só que a gente já tem um 9 que está cravado que é para ser titular. Tiquinho. Como é que a gente vai fazer? A gente vai trazer um cara lá do Chelsea e provavelmente vai vir com empréstimo com obrigação de compra por metas, tá? Então a gente teria o David Washington na reserva, sendo que a gente sabe que a qualidade dele é imensa. Tem o Tiquinho Soares. A gente teria que arrumar um jeito de colocar os dois em campo. Não sei se um como ponta, outro como 9, ou os dois como 9, no esquema que, sinceramente, eu não sei se funciona ainda no Santos. Mas é um impasse que a gente entra para saber onde é que vai entrar o David Washington nessa conta toda. O problema grande, assim, eu acho que o problema grande em tudo isso é o valor que estão fazendo pro David Washington voltar caso ele seja comprado depois das metas. 12 milhões de euros, cara, é muito alto. É um valor que por muito tempo era o valor que o Marcos Leonardo seria vendido para Roma, que era por 12 milhões de euros.
Se eu não me engano, é dar 100 milhões de reais, alguma coisa assim. Ou 90, alguma coisa, 80, não me lembro. Mas realmente é um valor muito alto que eu duvido que o Santos exerça, mas que se trazer mesmo por empréstimo, ele acho que vai dar uma ajudinha aqui, outra ali, em algum jogo ou outro. Não acho que ele vai ser comprado pelo Santos, não acho que ele vai atingir essas metas. Mas, pô, é um sonho, cara, ter esse cara de volta, que realmente é um ídolozinho do Santos, que o Santos forma vários ídolozinhos, né? O que eu chamo de ídolozinho? São esses jogadores que o Santos forma, tudo, e daí com 2 jogos de profissional ele vai embora para um time da Europa e a gente fala que ele é menino da vila. Ele só jogou a base, gente, só jogou a base. E outro cara é o Danilo, esse sim tem história pelo Santos. Ele foi campeão da Libertadores com o time do Peixe, tem história com o Neymar, é amigo do Neymar. E se viesse, seria mais um daquela trupe que vem para convencer o Neymar. Eu acho que na verdade dessa vez aconteceu o contrário. Eu acho que ele foi convencido a vir ao Santos. Ainda não foi confirmado nada dele no Santos. Saiu até outras notícias falando que ele estava confirmado no Flamengo, enquanto outras pessoas falam que ele estava no Santos. A gente fica na dúvida e vamos ver como é que vai ser esse desfecho. Mas eu acredito, cara, que ter o Danilo, hoje na Juventus ele funciona como zagueiro, funciona como lateral, funciona como meia, como ele funcionou na Libertadores de lá de 2011. Gente, definitivamente, o Danilo ele pode ajudar em qualquer lugar. É claro que na defesa eu acho que ele ajudaria mais, por causa da quantidade de zagueiros que a gente tem e a não qualidade de alguns deles. Mas a qualidade invertida, né? Mas eu acho que ele funcionaria em qualquer canto do campo e ajudaria muito o time. Até agora, nada de Danilo, nada de David Washington confirmado, né? Mas saíram essas informações e eu gostaria de saber o que vocês acham delas, que pra mim elas são ideias muito boas. Pô, se ninguém teve essa ideia de trazer o David Washington ainda, tava maluco. Porque o cara tava morfando lá no banco do Chelsea B ainda e não tava tendo muita oportunidade. Aqui no Santos, obviamente, ele vai ter essas oportunidades. Não sei se pra atingir essas metas, mas ele provavelmente vai ter. Eu volto daqui a pouquinho com outras notícias a qualquer momento para ajudar vocês aí no seu dia a dia, você que não pode estar toda hora olhando sobre notícia do Santos. Tamo junto, até a próxima e valeu!